Bom dia a todos! Hoje é domingo, dia 6 de novembro. Peço licença para adentrar na tua casa mais uma vez, amém? E trazer o estudo que eu fiquei de trazer esta semana. Então, esta semana nós começamos com novidades no canal, né? Trazendo o Devocional com Deus à luz da palavra, aonde todos os dias nós temos o Devocional com Deus. Iniciamos no Evangelho de João, amém? Já estamos lá no capítulo 2. Então, ontem eu falei sobre a purificação do templo e eu prometi que eu iria trazer um estudo sobre o vinho nos tempos do Novo Testamento. Amém? Iniciamos lá no capítulo 2 falando sobre as bodas de Caná, aonde Jesus transformou, né, a água em vinho. Amém? Peço desculpa para vocês que eu falei da palavra oinos como do derivado do grego e derivado do hebraico e derivado do grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então peço desculpa para vocês se eu falei ali na hora, mas é do grego a palavra oinos. A palavra oinos, ela é uma palavra genérica que significa vinho, o vinho fermentado e o vinho não fermentado, tá? Então só pedindo desculpa para vocês aí que no vídeo anterior, no devocional anterior eu falei, quando eu falei dessa passagem, eu falei que oinos era derivado do hebraico, que não é, tá? O Velho Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então a palavra oinos, ela é uma palavra grega, mas o termo genérico dela significa vinho. Então o vinho tanto é considerado o vinho fermentado como não fermentado, né? Para nós, o vinho é o vinho fermentado, é o vinho que tem teor alcoólico, e o suco de uva é um não fermentado. Mas do grego, então, na versão da Bíblia do Novo Testamento, a palavra oinos é uma palavra genérica que significa tanto o vinho, o suco da uva, né, o não fermentado, como o vinho fermentado. Amém? Vamos elevar a Deus uma oração neste momento, antes da gente iniciar esse estudo? Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer e a tua vontade. Senhor, a palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor. E eu peço que o Senhor traga a tua palavra revelada, Senhor. Que o Senhor venha estar falando nos corações, Senhor. Que aonde essa mensagem chegar, que haja mudança, que haja transformação, que haja cura, que haja libertação, Senhor. Que aqueles que estão fracos sejam fortalecidos. Que aqueles que estão doentes sejam curados. Pai, que aqueles que estão aprisionados, Pai, acorrentados nos vícios, Pai, em nome de Jesus, Pai, que as correntes venham ser quebradas, que as pessoas possam ser libertas. Senhor Deus, manifesta a tua glória, o teu poder, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia aí, então, e vamos estar falando um pouco sobre o vinho nos tempos do Novo Testamento. Amém? Eu quero deixar um versículo aqui, lá em Lucas 7, 33 e 34, que diz assim: porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, né? Como eu falei lá em João, fala do termo Filho do Homem. O Filho do Homem, o que é? Jesus. Então, Jesus se intitulava o Filho do Homem, né? Porque ele era Deus e ao mesmo tempo homem, né? Então, veio o Filho do Homem que come e bebe e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então, aqui Lucas está falando como o povo fariseu via a Jesus, entendeu? Então aqui o povo fariseu via, comparando o ministério de João Batista com o ministério de Jesus. Então assim que o povo fariseu via a Jesus, né? Então o vinho, vamos lá, fermentado ou não fermentado, né? Eis a questão. Então quando Jesus fez o milagre lá, esse vinho era fermentado ou não fermentado? Muitos se questionam sobre isso, né? Então vamos lá, segue-se um exame da palavra bíblica mais comumente usada para vinho, a palavra grega para vinho, né? É oinos, como eu tinha falado para vocês, tá? Uma palavra grega, não é hebraica, tá? Desculpe aí, né? O erro aí a hora que eu estava fazendo o devocional, tá? É uma palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito no grego e o Antigo Testamento no hebraico, tá? Então, oinos pode referir-se a dois tipos bem diferentes de suco de uva, tá? Suco não fermentado e vinho fermentado ou embriagante, tá? Esta definição apoia-se nos dados abaixo. Vamos lá, né? Que essa mensagem é um estudo. A palavra grega oinos era usada pelos autores seculares e religiosos antes da era cristã e nos tempos da igreja primitiva.
em referência ao suco fresco da uva, tá? Então, como era feito esse vinho fresco da uva, tá? Espremia a uva, deixava a uva, espreme a uva, deixa as uvas e chama de ônus o suco daí produzido, tá? Então, o que que é? Simplesmente espremer as uvas, tá? Espremer a uva, deixar as uvas e chama de ônus, o suco daí produzido, tá? Então, é a própria fruta mesmo espremida. Então, esse é o suco natural da uva, tá? Um dos pais da igreja primitiva menciona que quando as uvas são espremidas, produzem jarros de vinho, oinos, tá? Então, aqui sempre do grego vai ser essa palavra oinos. Então, aqui um tanque de espremer fala de vinho, tá? Que é o suco de uva doce e que não deixa pesada a cabeça. Então, não deixa pesada a cabeça, por quê? Porque é o suco de uva natural, que é espremido ali e a pessoa já toma. Então, não passa por um processo de fermentação. É a própria fruta espremida. É o suco natural da fruta, né? É o suco natural de uva, né? Os eruditos judeus que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, no ano 200 a.C., empregaram a palavra ônus para traduzir várias palavras hebraicas que significam vinho, tá? Em outras palavras, os escritores do Novo Testamento entendiam que ônus pode referir-se ao suco de uva, com ou sem fermentação. Quanto à literatura grega secular e religiosa, um exame de trechos do Novo Testamento também revela que ônus pode significar vinho fermentado ou não fermentado, né? Em Efésios 5,18, mandamento: não vos embriagueis com vinho. Também entra a palavra ônus do grego, tá? Aqui é Paulo falando. E aqui Paulo se refere ao vinho alcoólico, ou seja, ao vinho fermentado. Por outro lado, em Apocalipse 19:15, Cristo é descrito pisando o lagar. O texto grego diz: ele pisa o lagar do vinho. E ônus que sai do lagar é suco de uva. Sim, porque o que é o lagar? É onde a pessoa pisa e espreme a uva para produzir o que? O suco natural de uva, né? Em Apocalipse 6:6, ônus refere-se às uvas da videira, como uma safra que não deve ser destruída. Logo, para os crentes dos tempos do Novo Testamento, o vinho ônus era uma palavra genérica que podia ser usada para duas bebidas distintivamente diferentes, extraídas da uva, o vinho fermentado e o não fermentado. Amém? Finalmente, os escritores romanos antigos explicam com detalhes vários processos usados para tratar o suco da uva recém-espremido, especialmente as maneiras de evitar sua fermentação. Sabendo que o suco de uva não fermenta quando mantido frio, abaixo de 10 graus Celsius. Olha aqui, algo bem importante. Então, o suco ali espremido, para que ele não venha a fermentar, ele tem que ser mantido frio abaixo de 10 graus Celsius, tá? Para que não haja fermentação e livre de oxigênio. Escreve da seguinte maneira: para que o suco de uva sempre permaneça tão doce como quando produzido, siga estas instruções. Depois de aplicar a prensa às uvas, separe o mosto mais novo, que é o suco fresco. Coloque-o num vasilhame novo, tampe-o bem e revista-o muito cuidadosamente com piche, para não deixar a mínima gota de água entrar. Em seguida, mergulhe numa cisterna ou tanque de água fria e não deixe nenhuma parte da ânfora ficar acima da superfície. Tire a ânfora depois de 40 dias. O suco permanecerá doce durante 1 ano. Amém? Voltando lá à passagem, lá onde Jesus transformou a água em vinho, tá? Quando o mestre Sala ele fala que o melhor vinho foi deixado para o final da festa, eles falam do quê? Que é um suco doce. Amém? Então, para se manter esse suco doce, ele não tinha fermentação,
tá? Então, o suco que Jesus produziu não era um suco alcoólico, ele não causava embriaguez. Ele não passou pelo processo de fermentação. É um suco puro, natural, um suco doce, que foi produzido naquele momento. Então, esse foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus operou. Amém? Glória a Deus por isso, como Jesus é lindo, né? E o vinho, né? Ele simboliza o sangue de Cristo. Então, hoje é Santa Ceia. Então, é o dia em que é ministrado a Santa Ceia com o pão e o suco de uva, que, né, significa o sangue puro de Jesus. O sangue de Jesus é o significado do vinho para nós cristãos. Amém? O escritor romano Plínio escreve: tão logo tiram o mosto, né, que é o suco de uva do lagar, colocam-no em tonéis, deixam estes submersos na água até passar a primeira metade do inverno, quando o tempo frio se instala. Este método deve ter funcionado bem na terra de Israel. Outro método de impedir a fermentação das uvas é fervê-las e fazer um xarope. Eu falei um pouquinho disso lá no devocional, tá? Que era o processo que se fazia também. Ferver as uvas, também elas não fermentavam. Então, né, tem esses dois processos para que não haja fermentação da uva, tá? Então, para que se mantenha o suco natural, sem fermentação e sem teor alcoólico, tá? Então, já existia na época, então, esse processo, tá? Outro método de impedir a não fermentação é de fervê-las e fazer o xarope, como eu já tinha falado, amém? Então, o uso do vinho na ceia do Senhor, como eu acabei de citar agora, né? Então, Jesus usou uma bebida fermentada ou não fermentada de uvas ao instituir a ceia do Senhor, amém? Então, os dados abaixo levam à conclusão de que Jesus e seus discípulos beberam no dito o ato suco de uva não fermentado, tá? A primeira ceia do Senhor foi ministrada ali, né, com o pão e com o vinho, e é o qual nós seguimos até hoje, tá? Então aqui não era vinho fermentado, era o suco de uva, tá? Nem Lucas nem qualquer outro escritor bíblico emprega a palavra vinho no tocante à ceia do Senhor. Os escritores nos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vide, tá? O vinho não fermentado é o único fruto da vide, verdadeiramente natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar e nenhum álcool. A fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado não é produzido pela videira. Amém? Então, é exatamente isso. Então, quando o suco de uva ele é fermentado, ele passa pelo processo de fermentação, ele perde, né, ali 20%, né, do açúcar. Então, ele não fica um suco, um vinho tão doce, né? Então, por isso, né, que se fala ali na passagem ali, aonde Jesus transformou o suco, a água em vinho, que ele não era fermentado, porque ele era um vinho doce, né? Então não tinha fermentação, porque a fermentação ela tira ali 20% do teor, né, de açúcar no processo de fermentação, amém? Então Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. Então a lei da Páscoa, né, em Êxodo lá 12, 14, 20, depois você acompanha, proibia durante a semana daquele evento a presença de seor, palavra hebraica para fermento, qualquer agente fermentador. Então a palavra seor, né, ela deriva do hebraico. E nessa época da Páscoa, então, era proibido, tá? Tanto o pão fermentado como qualquer outro, né? O suco, por exemplo, o suco de uva fermentado. Então, isso era proibido, tá? Então, seor, no mundo antigo, era frequentemente obtido da espuma espessa da superfície do vinho, quando em fermentação. Além disso, todo o hametz, qualquer coisa fermentada, era proibido. Deus dera essas leis porque a fermentação simboliza a corrupção e o pecado. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as suas exigências. Logo, teria cumprido a lei de Deus para a Páscoa e não teria usado vinho fermentado. Por quê? Porque era uma proibição, né? Porque Deus já sabia, né, o que a fermentação causava.
né? Como o homem ficava embriagado quando ele ingeria um vinho fermentado. Então, já existia aqui na lei, né? Na lei aqui hebraica, lá em Êxodo já, que era proibido a fermentação, que deriva dessa palavra do hebraico seor, tá? Então, Jesus, né, operou um milagre ali, né, da água transformada em vinho, e era o suco natural, sem fermentação. Amém? Um intenso debate perpassa séculos entre os rabinos e estudiosos judaicos sobre a proibição ou não dos derivados fermentados da videira durante a Páscoa. Aqueles que sustentam uma interpretação mais rigorosa e literal das escrituras hebraicas, especialmente em Êxodo 13:7, declaram que nenhum vinho fermentado deve ser usado nessa ocasião. Amém? Então, né, o povo judeu, eles são totalmente contra utilizar a bebida fermentada. Certos documentos judaicos afirmam que o uso do vinho não fermentado na Páscoa era comum nos tempos do Novo Testamento. Por exemplo, segundo os evangelhos sinóticos, parece que no entardecer de quinta-feira da última semana da vida aqui, Jesus entrou com seus discípulos em Jerusalém para com eles comer a Páscoa na cidade santa. Neste ano, o pão e o vinho do culto da Santa Ceia instituído naquela ocasião por ele, como memorial, seria o pão asmo e o vinho não fermentado. Amém, glória a Deus, amém. Então aqui, né, nesse estudo confirma verdadeiramente que o suco não era fermentado, porque isso já era uma proibição da lei judaica. Amém. Vamos estar dando continuidade então nesse estudo. O vinho, ele era misturado ou integral, amém? Então, já sanamos aqui uma dúvida. Então, o vinho que Jesus produziu do milagre não era fermentado, e o mesmo vinho que Jesus, né, tomou na Santa Ceia, né, também não era fermentado, era suco de uva, tá? Então, o vinho era misturado ou integral. Os dados históricos sobre o preparo e o uso do vinho pelos judeus e outras nações no mundo bíblico mostram que o vinho era frequentemente não fermentado, como eu já falei, e em geral misturado com água, tá? Por quê? Porque a fermentação também tirava o açúcar, né, e deixava o vinho menos doce. Então, o estudo anterior, né, que foi falado agora, aborda um dos processos usados para manter o suco de uva fresco em estado doce e sem fermentação, que é aqueles dois processos que eu falei, né, manter a uma temperatura abaixo de 10 graus Celsius ou ferver o suco. O presente estudo menciona 2 outros processos de preparação da uva para posteriormente ser misturada com água. Um dos métodos era desidratar as uvas, borrifá-las com azeite para mantê-las úmidas e guardá-las em jarras de cerâmica. Amém? Então, como que era esse processo? Punha-se-lhes água e deixava-as de molho ou na fervura. Amém? Em qualquer ocasião podia-se fazer uma bebida muito doce de uva, assim conservadas, né? Que punha-se então ali a água e deixava-as de molho ou na fervura. Políbio afirmou que as mulheres romanas podiam beber desse tipo de refresco de uva, mas que não eram proibidas de beber o vinho fermentado, mas isso era, né, ali as mulheres romanas, né? Outro método era ferver o suco de uva fresco até se tornar em pasta ou xarope grosso, mel de uvas. Este processo deixava-o em condições de ser armazenado, ficando isento de qualquer propriedade inebriante, por causa da alta concentração de açúcar, e conservava a sua doçura. Então, como eu tinha falado da questão da fervura, de ferver, né, que mantém a doçura ali e impede a fermentação. Amém? Então, essa pasta ela ficava armazenada em jarras grandes ou odres, podia ser usada como geleia para passar no pão ou dissolvida em água para voltar ao estado de suco de uva. Então, olha como eles faziam a conservação, né, ali da uva, então, em forma que poderia ser usada como geleia para passar no pão e poderia ser diluído na água para fazer ali o suco de uva, né? É provável que a uva fosse muito cultivada para a produção de açúcar. O suco extraído no lagar era engrossado pela fervura
até tornar-se em líquido, conhecido como mel de uvas. Amém? Então a água, portanto, pode ser adicionada às uvas desidratadas, ao xarope de uvas e ao vinho fermentado. Alguns gregos e romanos citavam várias proporções de mistura adotadas. Homero menciona uma proporção de 20 partes de água para uma parte de vinho, né? Plutarco, chamamos vinho diluído, embora o maior componente seja a água. Menciona uma proporção de 8 partes de água para uma de vinho. Entre os judeus dos tempos bíblicos, os costumes sociais e religiosos não permitiam o uso do vinho puro, fermentado ou não. O Talmud, que é uma obra judaica que trata das tradições do judaísmo, fala em vários trechos da mistura da água com o vinho. Certos rabinos insistiam que se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água, não podia ser abençoado e contaminaria quem o bebesse. Outros rabinos exigiam 10 partes de água no vinho fermentado para poder ser consumido. Amém. Um texto interessante que temos lá no livro de Apocalipse, quando o anjo, falando do vinho da ira de Deus, declara que ele será não misturado, totalmente puro. Foi assim expresso porque os leitores da época entendiam que as bebidas derivadas de uvas eram misturadas com água. Em resumo, o tipo de vinho usado pelos judeus nos dias da Bíblia não eram idêntico aos de hoje. Tratava-se de suco de uva recém-espremido, suco de uva assim conservado, suco obtido de uva tipo passas, vinho de uva feito do seu xarope misturado com água e vinho velho, fermentado ou não, diluído em água numa proporção de até 10 para 1 litro. Então, se o vinho fermentado fosse servido não diluído, isso era considerado indelicadeza, contaminação, e não podia ser abençoado pelos rabinos. À luz desses fatos, é ilícita a prática corrente de ingestão de bebidas alcoólicas com base no uso do vinho pelos judeus dos tempos bíblicos. Além disso, os cristãos dos dias bíblicos eram mais cautelosos do que os judeus quanto ao uso do vinho. Amém, glória a Deus! Então a glória de Jesus manifesta através do vinho. Amém? Lá em João 2, vemos que Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná. Que tipo de vinho era esse, né? Como eu já falei, conforme já vimos, podia ser fermentado ou não, concentrado ou diluído. A resposta deve ser determinada pelos fatos contextuais e pela probabilidade moral. Então a posição desta Bíblia de estudo é que Jesus fez vinho, né, o oino, suco de uva integral e sem fermentação. Amém? Glória a Deus! Que estudo tremendo, né? Então, os dados que se seguem apresentam fortes razões para a rejeição da opinião de que Jesus fez vinho embriagante. O objetivo primordial desse milagre foi manifestar a glória de Deus, que está lá no capítulo 2, versículo 11, de modo a despertar fé pessoal e a confiança em Jesus como Filho de Deus, santo e justo, que veio salvar o seu povo do pecado. Glória a Deus! Sugerir que Cristo manifestou a sua divindade como Filho unigênito do Pai, mediante a criação milagrosa de inúmeros litros de vinho embriagante para uma festa de bebedeiras, onde subentende-se que os convidados já tinham bebido muito, e que tal milagre era extremamente importante para a sua missão messiânica. Requer um grau de desrespeito e poucos se atreveriam a tanto. Seria, porém, um testemunho da honra de Deus e da honra e glória de Cristo, crer que ele criou sobrenaturalmente o mesmo suco de uva que Deus produz anualmente através da ordem natural criada. Portanto, esse milagre destaca a soberania de Deus no mundo natural, tornando-se um símbolo de Cristo para transformar espiritualmente pecadores em filhos de Deus. Devido a esse milagre, vemos a glória de Cristo como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Então, Jesus é lindo. E ali foi o primeiro milagre em que o Senhor Jesus operou
né, lá nessas bodas de Caná, aonde nesse casamento Jesus transformou, né, Jesus operou ali um milagre, transformar a água em vinho. O vinho, o suco natural de uva, sem fermentação e que não causava nenhum tipo de embriaguez. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Amém? Curte e compartilha aí. E voltamos na segunda com mais um devocional com Deus, à luz da palavra. E lembre-se que você é muito especial para Deus. Tenha um dia grandemente abençoado em nome